Este é o livro Me Salve, série Kate Winter, Suspense de FBI, livro 1, escrito por Molly Black, lido por Sheila. Capítulo 1. O homem de cabelos grisalhos se levantou, com os joelhos protestando contra seus 60 anos, olhando curioso para o objeto que deslizava pela superfície congelada do lago. Ele apertou os olhos, esforçando-se para identificar o que era. Mas a brisa o arrastou para outra direção, fazendo-o escorregar pelo gelo, enquanto ele tentava compreender o que estava vendo. Seria uma pulseira? Ou algo diferente? No dia anterior, ele havia recuperado uma isca que tinha caído durante uma de suas tentativas anteriores. Encontrar a isca o encorajou a continuar, a enfrentar o frio por mais algum tempo. O dia de hoje não estava indo bem, estava com azar e tinha a sensação de que as coisas estavam prestes a piorar. Até agora, a única coisa que tinha para mostrar era um galo roxo na testa de quando escorregou no gelo, e o vento estava ficando mais forte. Talvez devesse voltar para sua cabana, pensou, e tentar novamente amanhã. Voltou a se concentrar na vara de pescar, mas ao olhar para cima, viu o objeto novamente, desta vez um pouco mais perto. O que será isso? Zrenia murmurou para si mesmo. Era pequeno e a cada rajada de vento movia-se alguns metros. Pisando cuidadosamente no gelo, ele se aproximou. Ao se inclinar para pegá-lo, viu que era um elástico de cabelo brilhante e com lantejoulas. Um Xuxinha, como sua neta o chamava. Seu coração disparou quando notou que estava manchado de sangue. Olhou ao redor, preocupado. Esse objeto devia ter vindo de algum lugar. Mas de onde? Quando voltou a olhar para o lago, desta vez viu algo camuflado por um monte de neve. Uma rachadura no gelo. Não, não era uma rachadura. Aquela forma escura parecia ser algo diferente. Seria uma pedra? Forçou as pernas a se moverem, tropeçando para se aproximar. À medida que chegava mais perto, começou a temer o pior. Aquilo não parecia ser uma pedra. Ofegou quando percebeu o que estava vendo, preso em uma camada de gelo que se solidificava. Era um corpo, uma mulher. Congelada na água, seu cabelo loiro emaranhado cobria parcialmente o rosto. Os olhos dela estavam abertos e, horrorizado, ele percebeu que o gelo os tinha congelado. Não, sussurrou. Tremendo com o esforço e o frio, inclinou-se cuidadosamente para a frente e tocou o braço estendido dela. O corpo estava rígido e não reagia. Ele enfiou a mão no bolso, procurando o celular para ligar para o 190, mas tropeçou e o aparelho escorregou de suas mãos trêmulas, caindo no gelo e rachando a tela. O homem ficou ali, completamente sozinho com ela, sentindo-se mais desamparado do que nunca, apenas ele e aquela mulher, isolados naquele lugar. De joelhos, chorou. Capítulo 2. A agente especial do FBI, Kate Winter, estava do lado de fora da cabana, empunhando sua arma e conferindo as munições pela terceira vez. Tirou a trava de segurança, respirou fundo, fechou os olhos e se preparou para o pior. Havia um assassino atrás daquelas portas, pronto para tirar a vida dela assim que ela tentasse tirar a dele. Um criminoso experiente, ele tinha escapado da van da prisão a caminho do tribunal, em Norfolk, Virgínia, no dia anterior. Matou um guarda e fugiu. Agora estava escondido ali, armado e perigoso. Ao seu redor, a equipe SWAT se posicionava, pronta para o ataque ao amanhecer. A tensão e a concentração eram palpáveis no ar enquanto ela ouvia os murmúrios. Sabia que tinha apoio. Mas isso não a tranquilizava. Confiar nos outros era um jeito certo de acabar morto. Ela já tinha visto isso acontecer vezes demais. E este era o seu caso. Ela assumiria o comando. Com 1,80 m, cabelos castanho escuros presos num coque e sentindo-se muito mais velha que seus 32 anos, Kate era tão boa atiradora quanto qualquer um daqueles homens da SWAT.
Ela tinha capturado mais assassinos do que gostaria de lembrar em seus 10 anos no FBI. Mas cada um deles trazia algo novo e imprevisível. Lembrou-se do primeiro caso em que trabalhou. Era uma ocorrência rotineira, um simples assalto a banco que deu terrivelmente errado. Ela foi a única da sua equipe a sair com vida. Fechou os olhos e tentou afastar a imagem da mente, mas seus pensamentos se embaralharam. Sentiu náuseas e os sons ao seu redor se misturaram com as lembranças de tiros e gritos. Respirando fundo, ela reprimiu as memórias, forçando-se a manter o foco. Ela se preparou. 3, 2, 1. Vai. Zrenia. Ela abriu a porta com um forte estrondo. A porta voou das dobradiças, caindo para o lado no chão de terra batida. Prendeu a respiração e correu para dentro, com a arma em punho enquanto avançava. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Ali estava ele. E quando a luz fria da manhã invadiu o prédio empoeirado e em ruínas, Kate viu que ele não estava sozinho. Ele tinha alguém com ele. Tinha feito um refém. Kate estava preparada para encontrar o assassino e detê-lo, mas agora ela sabia que havia mais em jogo do que apenas a sua própria segurança. O medo por mais uma vida inocente apertou seu estômago. Ela não esperava uma situação com reféns. Esperem! Recuem! Swingou para a equipe. Ela encarou o homem. Magro, na casa dos 20 e poucos anos, com a cabeça raspada e porte atlético, usava uma jaqueta de couro preta e tinha alguns dias de barba no rosto. Mantinha a arma encostada na têmpora da mulher. Encolhida e confusa, a refém chorava de terror. Seus soluços pareciam enfurecê-lo ainda mais. — Largue a arma! Zrenia Kate gritou. — Largue agora! — Acho que não, senhora! Zombou o assassino. Ele sorriu, e Kate viu sangue manchando seu queixo e pescoço. Sangue de quem? Ela se perguntou. Teria ele se ferido durante a perseguição? Ou seria da refém? Ela não tem nada para viver mesmo. As palavras a arrepiaram. A voz dele era grave e áspera, e pela forma como ele olhou para a refém, Kate sabia que ele ia matá-la. Largue isso. Me obrigue. Mirando cuidadosamente, Kate o tinha na mira, pronta para atirar. Se conseguisse um tiro certeiro na cabeça, poderia derrubá-lo antes que ele atirasse na mulher que chorava. Mas, nesse momento, um agente novato da SWAT entrou por trás dela e o assustou. Sacudindo a arma na direção dos atacantes, o assassino disparou 3 vezes. Os tiros explodiram ao redor dela. Kate se jogou no chão, rolando, enquanto o agente da SWAT caía. Aquilo estava virando um desastre. A poeira do chão imundo se levantava, sufocando-a, cegando-a. Ela lutou para se ajoelhar, piscando para afastar as lágrimas dos olhos, esperando a qualquer momento sentir a bala dele perfurá-la. Mas, quando a poeira baixou, ela viu, atônita, que ele tinha sumido. E a refém também. Ele a levara consigo. Ela não podia acreditar. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Então ela viu o buraco aberto no chão. Um alçapão. Às pressas, os outros 3 membros da equipe SWAT entraram na cabana. — Rápido! Chamem um médico! Esse cara está ferido! Gritou o agente líder. — Você está bem? Zrenia perguntou a Kate com urgência na voz. — Estou bem, mas ele levou a refém. Kate mal conseguia disfarçar a tensão na própria voz. — Essa porta deve dar para um porão. O agente líder acendeu uma lanterna e a apontou para o alçapão, revelando uma escada íngreme de madeira. Ele desceu, seguido pelos outros. Kate estava prestes a fazer o mesmo, mas então pensou melhor. Ela conhecia esse assassino. Ele era um mestre da desorientação, furtivo e escorregadio. O quintal, percebeu ela. O alçapão podia ser uma armadilha. Ele não se deixaria encurralar lá embaixo. Encontraria uma maneira de escapar. Ela tinha que impedi-lo. Com a arma na mão, pronta para atirar,
ela se arrastou em direção à porta dos fundos da cabana. Adivinhou que ele não correria às cegas, não com uma equipe SWAT no seu encalço. Em vez disso, ele escolheria voltar, entrar e tentar eliminar a ameaça antes de escapar. Seus instintos estariam certos? Ao ouvir um barulho lá fora, abriu a porta e, ofegante, se viu cara a cara com o assassino. Ele segurava a refém, torcendo cruelmente o braço da mulher atrás das costas, e apontava a arma para ela. Ela se ajoelhou, incapaz de arriscar atirar contra a refém, quando ele disparou. O estrondo explodiu em seus ouvidos. Ele deve ter errado por um triz, mas ao cair ela viu sua chance, e atirou no braço estendido dele, acertando-o no cotovelo. Gritando, ele soltou a mulher. Virou-se e fugiu. Ele a soltou! Coloquem-na em segurança! Kate gritou para sua equipe. Ele fugiu para fora. Não podia deixá-lo escapar de novo. Ela se levantou num pulo e correu atrás dele. Atravessou o quintal abandonado e entrou na mata fechada, cheia de ervas daninhas e espinhos. A perseguição começou. A ideia de perdê-lo, ou de alguém ser morto, era tudo que a movia. Os primeiros raios de sol mal despontavam por cima das árvores, iluminando o caminho à sua frente, mas ele estava na dianteira e claramente conhecia a área melhor que ela. Quando ela ficou para trás, lutando contra a vegetação rasteira, percebeu que o tinha perdido no meio do matagal. Ela deduziu que aquela área devia ser um terreno familiar para ele. Ele sabia como navegar por ali, como se esconder e como voltar. Já tinha feito isso antes. Era seu modus operandi e talvez o fizesse de novo. Fez uma pausa, atenta a qualquer som, mantendo-se o mais imóvel possível sobre a terra e as pedras soltas do chão da floresta. Não havia canto de pássaros, nem farfalhar de folhas, nada. O silêncio era de dar nos nervos. À sua volta, a floresta era densa e impenetrável, um lugar de sombras escuras, curvas repentinas e perigos ocultos. Ela não ouviu o assassino na mata atrás dela. Não ouvia o som de passos ou o roçar das roupas dele. Não ouvia o som da sua respiração. Mas ela ouviu algo, agudo e assustador. Um galho estalando atrás dela a fez pular. E então, de repente, a voz dele soou, cortante e autoritária. Não se vire. Minha arma está apontada para sua cabeça e eu atiro se você se mexer. Largue a arma, agora. O coração de Kate disparou. Ao voltar para a floresta que conhecia tão bem, ele a tinha encurralado. Seus pesadelos a invadiram. Ela sabia que devia tentar atirar, mas não conseguia. Se levantasse a arma, morreria. Ela largou a arma que caiu no chão. A qualquer momento, ela esperava sentir o impacto fatal de uma bala nas costas. Ou talvez ele atirasse na cabeça e ela não sentiria nada. Haveria apenas uma explosão de escuridão e tudo estaria acabado. Se afaste, sussurrou ele. Se afaste. Lentamente ela se afastou 3 passos com os sapatos raspando nas pedras. Agora pode se virar, ordenou. Com as mãos erguidas, ela se virou devagar. Ele estava parado no caminho a alguns passos de distância, sorrindo. Sua expressão era pura maldade. Está curtindo seu poder. Ela conhecia a mentalidade dele pela pesquisa que tinha feito. Ele gostava de matar de perto e pessoalmente. Ver o medo nos olhos das vítimas antes de puxar o gatilho. Ele deu mais um passo na direção dela. Ela não ia deixá-lo vencer, mas só lhe restavam alguns momentos antes de perder. Ele estava agora a poucos metros dela e ela tinha que fazer algo para distraí-lo antes que ele atirasse. Respirou fundo, obrigando-se a pensar, forçando-se a superar o medo e a se concentrar. Havia uma coisa que ele nunca esperaria. Com um grito, ela chutou a terra com toda a força que tinha, lançando um jato de areia e pedras. Instintivamente, ele se esquivou, virando a cabeça para proteger os olhos. Sua arma disparou.
Aproveitando o momento, ela se lançou para a frente e atacou. Com toda a força que conseguiu reunir, acertou a cara dele com os punhos. O assassino cambaleou para trás, tropeçando numa raiz de árvore. O sangue jorrava do nariz e da boca dele. "Sua vaca!" rosnou ele. Ele levantou a arma. Ela se jogou para o lado. Ele atirou e a bala passou raspando pela cabeça dela quando ela se lançou contra o braço dele. Ela agarrou o cotovelo dele com força, socando exatamente onde a bala o tinha atingido antes. Ele gritou de dor. A arma escorregou de sua mão e deslizou pelo chão pedregoso. Ela levantou o joelho e acertou o estômago dele, fazendo-o perder o fôlego. Ele ofegou, rolando para o lado, lutando para respirar. Ela se jogou sobre ele e acertou seu estômago com o joelho novamente. Ele caiu com um grito de agonia. Kate agarrou a nuca dele, puxou sua cabeça para trás e acertou o rosto dele com o joelho, esmagando seu nariz. Finalmente, ele ficou imóvel. Ela o soltou e ele desabou no chão. O solo pedregoso machucou os joelhos dela quando o algemou. Ela pegou a arma dele e a sua própria. Em seguida, sacou o celular e ligou para os agentes da SWAT. "Peguei ele", disse ela, enviando suas coordenadas. Era uma operação perigosa e não tinha saído conforme o planejado. Um dos membros da equipe havia sido baleado e ferido. Ela ainda não sabia a gravidade. Também não sabia se o refém estava ferido. Será que seus superiores achariam que ela tinha lidado bem com a situação? Enquanto essas preocupações passavam por sua cabeça, o celular de Kate tocou. Ao pegá-lo, viu que era uma mensagem de seu superior imediato, o agente especial sênior do FBI, Andrews. "Winter, preciso falar com você urgentemente. Venha ao escritório assim que puder." Capítulo 3. Ao chegar ao escritório do FBI em Chesapeake, Virgínia, naquela tarde, Kate entrou apressada, preocupada. Por que Andrews precisava vê-la com tanta urgência? Ela repassou mentalmente o assalto várias vezes, desejando ter previsto todas as reviravoltas. Com formação em psicologia criminal e experiência na caça a assassinos em série, sabia que esperavam dela um raciocínio rápido e que estivesse sempre um passo à frente. Teria feito o suficiente? Assim que saiu do elevador no terceiro andar do grande edifício de vidro e concreto, viu Andrews, seu chefe, esperando. O homem magro, com cabelos grisalhos nas têmporas, parecia satisfeito. "Kate, ótimo trabalho esta manhã." Ela sentiu-se aliviada. "Obrigada", respondeu, sem demonstrar o quanto estava preocupada. "Já me reuni com o promotor. Ele disse que vão buscar a pena mais severa, sem fiança, claro. Como ele já fugiu da prisão antes, não vão correr riscos e ele irá direto para uma cela de segurança máxima." "Ele está cooperando com a polícia?" Zrenia perguntou Kate. "Ainda não." "E quanto a refém e ao membro ferido da equipe SWAT?" Zrenia, ela indagou. "A refém já está com a família e receberá acompanhamento psicológico. Teve um pequeno corte na cabeça e uma torção no tornozelo. O membro da SWAT sairá da UTI amanhã e deve receber alta em alguns dias." Kate ficou aliviada por não ter decepcionado as pessoas sob sua responsabilidade e por saber que o homem ferido estava se recuperando bem. Mas ela sabia que não era por isso que Andrews a havia chamado. Aguardou para saber o motivo. Finalmente, ele a olhou com intensidade. "Kate, preciso que você participe de uma reunião urgente. O FBI vai se envolver em uma investigação internacional e é um caso estranho", disse Andrews. "Que caso é esse?" "O corpo de uma mulher canadense foi encontrado ontem às margens do Lago Ontário, perto do 4 Mile Creek State Park. Ela foi assassinada. As circunstâncias são muito preocupantes, pois parece se tratar de um assassino em série. Teremos um briefing sobre o assunto na sala de reuniões. Venha comigo." "Uma série?" Kate sentiu seu coração acelerar enquanto o seguia para a sala de reuniões. 2 homens estavam sentados à grande mesa polida
e se levantaram quando ela entrou. Andrews disse: "Apresento a vocês a agente especial Kate Winter. É uma das nossas melhores agentes, que conduziu a operação desta manhã. Agente Winter, estes são o detetive Clark e o detetive Scott, que chegaram hoje de Toronto." Após os cumprimentos, todos se sentaram, exceto o detetive Clark, que ficou na cabeceira da mesa. "Vou começar com alguns antecedentes", disse Clark. "O homem que encontrou o corpo ontem estava pescando no gelo no Lago Ontário. Ao olhar para o outro lado do lago, viu uma mecha de cabelo coberta de sangue. Olhando mais adiante, avistou o corpo de uma mulher preso no gelo. Ele chamou a polícia local, que nos informou ontem à noite. Ela é cidadã canadense e residente no Canadá, então o corpo deve ter sido jogado do lado canadense e levado para o lado americano." Olhando ao redor da mesa, Kate viu que todos estavam sérios enquanto assimilavam a informação. Por mais fascinantes que fossem os detalhes até agora, era o local que lhe causava arrepios. Esse corpo havia sido encontrado na região onde ela cresceu, o único lugar do mundo para onde ela decidiu nunca mais voltar. Ela já temia o que viria a seguir. "Esta é a segunda vítima encontrada no lago em 2 semanas. Ambas são mulheres e foram mortas de forma semelhante", explicou Clark. "É por isso que este caso se tornou urgente." "Como ela morreu?" Zrenia perguntou Kate. "Uma combinação de exposição ao frio e perda de sangue. Ambas foram esfaqueadas várias vezes no pescoço e no peito com uma arma afiada e cortante. O que torna o caso significativo é o fato de ambas terem sido encontradas com uma peça de xadrez de madeira na boca. Esta tinha um cavalo. O legista encontrou um peão de madeira alojado na garganta da primeira vítima." "O que você acha disso?" Zrenia, Scott perguntou a Kate. "É uma assinatura", disse ela. "É bem típico de um crime de assassino em série, e há razões complexas para isso. Às vezes, deixar uma assinatura lhes dá uma sensação de poder. Outras vezes, é uma demonstração de orgulho pelo assassinato." Scott assentiu. "E quanto às peças de xadrez em si? Há algum significado nisso?" Ela concordou. "Com certeza para o assassino. Pode ser algo óbvio, como ele ser um jogador de xadrez. Ou pode ser algo pessoal, que só ele sabe." Scott pareceu intrigado com o que ela disse e continuou. "Não conseguimos encontrar qualquer outra ligação entre elas. Viviam em cidades diferentes e tinham vidas completamente diferentes. Por isso, apesar de suspeitarmos de um serial killer, não temos provas ou pistas até agora que apontem para sua identidade." Kate assentiu. Ela sabia que esse tipo de crime era o mais difícil e perigoso de resolver, justamente porque os criminosos eram violentos, imprevisíveis e geralmente muito inteligentes, especialmente os assassinos em série organizados, que planejavam seus crimes. Já os desorganizados tendiam a matar aleatoriamente. Com as assinaturas deixadas para trás e a falta de evidências até o momento, esse caso tinha todas as características de um assassino em série organizado. "E a primeira vítima? Ela é canadense?" perguntou Kate. "As 2 vítimas são canadenses. A primeira morava em Toronto. Foi encontrada do lado canadense do lago, a leste da cidade. A mais recente vivia em Hamilton e foi encontrada em território americano." "Há mais alguma semelhança entre os casos?" "Até agora não encontramos nenhuma", disse Scott. "Deve haver algum ponto em comum, não é?" Kate refletiu sobre a possível linha de raciocínio de um assassino em série. Entrar na mente distorcida dele era ao mesmo tempo fascinante e repulsivo. "Elas têm idades parecidas? Aparência semelhante? Encontraram algum parente ou amigo em comum? E quanto ao trabalho?" "As 2 são loiras de olhos azuis, ambas jovens. Fora isso, parecem não ter nada em comum." "Então, esse pode ser o tipo que ele escolheu", Kate pensou em voz alta. "Claro que a aparência delas pode ser mera coincidência,
e as duas podem ser vítimas de oportunidade. Como são de áreas tão diferentes, ele pode estar escolhendo um local e depois usando-o como território de caça. É uma possibilidade, concordou Clark. Não sabemos o suficiente sobre as circunstâncias ou sobre o assassino, mas precisamos nos atualizar e com urgência. Vamos precisar de cooperação transfronteiriça e de uma força-tarefa internacional para resolver esse crime. Gostaríamos que fizesse parte da força-tarefa, Winter, disse Andrews. Ela o olhou surpresa. Por que eu? Precisamos de um agente que conheça bem a região, sua geografia, que entenda o clima e saiba lidar com a natureza. Está chegando uma frente fria muito forte. Também precisamos de alguém com experiência e qualificações necessárias para trabalhar em um caso de assassino em série. Não há muitos agentes com seu nível de experiência ou tão respeitados quanto você. Seu histórico é excelente. Procuramos o Andrews com base na sua experiência e quando ele disse que tinha crescido na região do Lago Ontário, você foi para o topo da nossa lista, explicou Clark. Temos outros 3 agentes na lista, mas o que cresceu em Rochester não tem experiência com assassinos em série, e os outros não viveram nessa região. Um deles ficou em Buffalo por 1 ano, mas esse tempo não é suficiente para adquirir o conhecimento local profundo de que precisamos, acrescentou Scott. Eu cresci perto de Wilson, reconheceu Kate. Ela se lembrava vividamente da casa de madeira à beira do Lago Ontário, que foi seu lar na infância. Seu pai tinha um pequeno negócio de aluguel de barcos de pesca e veleiros. Ele frequentemente saía para ajudar clientes perdidos ou encalhados, e por isso conhecia muito bem o lago. Kate o acompanhava em muitas dessas viagens. A geografia e os detalhes do lago estavam gravados em sua memória, assim como o frio cortante. Ela se lembrava claramente dos meses de gelo, a inquietação que sentia quando o inverno se recusava a ir embora. Ela desejava viver em um lugar mais quente, mesmo antes da catástrofe ter acontecido. Onde a equipe vai ficar? Por enquanto, está baseada em Toronto, porque as vítimas são canadenses e já temos a polícia local fortemente envolvida do nosso lado, respondeu Clark. Se você se juntar a nós, vai trabalhar ao lado de uma unidade de detetives experientes. Eu vou liderar a equipe e coordenar com as autoridades do outro lado da fronteira. Ainda estamos esperando que mais uma pessoa, provavelmente da RCMP, confirme. Vamos autorizar seu passaporte para que possa atravessar a fronteira quando precisar. Em todos os aspectos, Kate pensou que essa parecia ser uma oportunidade que ela aproveitaria, mas havia 2 grandes obstáculos. O primeiro era que já estava envolvida em um caso complexo e perigoso, e tinha uma responsabilidade com sua equipe. O segundo era que esse caso de assassino em série a levaria de volta à sua antiga terra natal. Kate hesitou. Você sabe qual é minha carga atual de casos, Andrews? Posso ter um tempo para pensar sobre isso? Clark piscou surpreso, como se esperasse que ela dissesse imediatamente que sim. Scott franziu a testa, como se também desaprovasse a resposta dela. Kate não se importava. Ela precisava fazer o que achava certo e estar totalmente comprometida antes de tomar sua decisão. A primeira reunião da força-tarefa é amanhã de manhã, disse Andrews. Já são 5 da tarde, então precisamos da sua decisão dentro de 1 hora. Kate assentiu. Obrigada por todas as informações. Darei minha resposta em 1 hora. Agora, se me dão licença, senhores, preciso assinar a papelada da prisão desta manhã. Ela se levantou, mas para sua surpresa, Andrews a acompanhou até a porta da sala de reuniões. Já do lado de fora, ele disse em voz baixa: Sei que isso pode parecer estranho, mas sinto que entrar para esta equipe será bom para você. Como assim? Perguntou Kate, surpresa com o tom pessoal que o chefe estava usando. Estou ciente da tragédia familiar que você sofreu quando era mais jovem. Tenho a impressão de que você tem alguns fantasmas para enfrentar, e este caso pode lhe dar a oportunidade de exorcizá-los, disse seu chefe de maneira significativa.
As palavras dele a pegaram de surpresa. Kate jamais teria esperado uma percepção tão precisa de seu chefe, normalmente pouco emotivo e focado apenas em evidências. Ele estava absolutamente certo, mas o problema é que ela não se sentia pronta para encarar esses fantasmas. Capítulo 4. Eram quase 6 da tarde, estava completamente escuro e fazia frio quando Kate chegou em casa. O apartamento no centro de Chesapeake, onde ela morava há 3 anos, continuava com o mesmo aspecto de quando o viu pela primeira vez, com apenas alguns móveis básicos. Ela não tinha dado nenhum toque pessoal ao lugar. Não tinha feito muito esforço para torná-lo aconchegante. Kate tinha se mudado para o apartamento porque ficava em um local ideal para suas necessidades. Era barato e conveniente. Ela sabia que poderia ter que se mudar a qualquer momento. Como agente do FBI, aprendera a não se apegar a nenhum lugar, já que os agentes eram transferidos com frequência. Tinha poucos pertences, além de suas coisas de trabalho e roupas, e mesmo essas eram limitadas. Não precisava de muito. Minimalista em todos os aspectos, Kate sabia que isso era um mecanismo de defesa que desenvolvera após a tragédia que mudou sua vida para sempre. Não podia se dar ao luxo de ser sentimental ou emotiva, preferindo manter-se distante do mundo. A cozinha ampla e aberta tinha bancadas de granito e eletrodomésticos de inox. O quarto principal era mobiliado de forma simples. Havia uma porta que dava para o segundo quarto, que ela raramente abria. O quarto principal tinha uma varanda com vista para a baía, se ela ficasse na ponta dos pés e esticasse o pescoço para ver além do arranha-céu vizinho. A mobília do apartamento era moderna e funcional. Não precisava de mais nada. Era simplesmente um lugar para dormir e, às vezes, comer. O trabalho tinha prioridade em sua vida. Na verdade, pensava Kate, seu trabalho era sua única paixão. Pendurou o casaco no gancho atrás da porta da frente e tirou os sapatos, colocando-os no sapateiro embaixo, e calçou um par de tênis velhos e confortáveis. Voltando à cozinha, abriu a geladeira e se serviu de uma taça de vinho. Com um suspiro, sentada no banquinho do balcão, deu um gole. Era hora de enfrentar a decisão que pairava sobre ela, pois o prazo que lhe fora dado já tinha se esgotado. Deveria ela aceitar a oferta e se juntar à equipe de investigação que perseguia o assassino? Isso significaria deixar sua equipe atual e o caso em que estava trabalhando. E significaria revisitar as margens do lago onde cresceu. O lugar que ela nunca mais quis considerar como seu lar depois da tragédia de sua irmã gêmea, Josie. O desaparecimento de sua gêmea tinha deixado uma cicatriz profunda em sua alma, e Kate sabia que seria para sempre atormentada pelas dúvidas. Ela tinha se esforçado tanto para apagar a dor, a culpa e a raiva, mas se viu incapaz de voltar à cidade natal, onde poderia encontrar respostas. Por fim, Kate decidiu que sua melhor estratégia para lidar com a situação era simplesmente se enterrar no trabalho e não pensar no passado. Não tinha falado sobre a irmã com ninguém, além de algumas sessões pouco produtivas com um psicólogo anos atrás. Embora Kate tivesse esperado que elas pudessem ajudar a aliviar a dor que sentia, não tinham feito muita diferença. Talvez isso se devesse ao fato de ela não ter contado toda a verdade ao psicólogo. Ela temia, no fundo, que Josie não tivesse morrido no acidente de rafting, mas que algo pior tivesse acontecido. Sua gêmea tinha desaparecido. Seu corpo nunca foi encontrado. Kate nunca deixou de se sentir profundamente culpada pela dor e sofrimento que tinha causado. Ela era responsável pelo destino de Josie. Foi ela quem sugeriu de forma imprudente que saíssem quando a água estava agitada demais. Kate tinha convencido Josie a ir. Praticamente a obrigou, na verdade. O colete salva-vidas de sua irmã gêmea foi encontrado no dia seguinte, preso a um galho de árvore, mas seu corpo nunca apareceu. Ela sabia que voltar ao lago traria de volta as lembranças
e que não seria capaz de evitar explorar seus piores medos. Mesmo agora, ela não sabia se estava preparada. Tentando se convencer a tomar a decisão certa, Kate lembrava que 2 mulheres tinham morrido recentemente. Será que ela deixaria outras famílias experimentarem a dor e o luto sem nenhuma conclusão? Nesse momento, seu celular tocou. Era Andrews. A hora da verdade tinha chegado, e Kate sabia que não podia mais adiar. Atendeu a chamada, pensando mais uma vez no que estava prestes a se meter. Andrews parecia estressado e cansado, como se tivesse tido um longo dia. "Agente Winter", disse ele. "Já tomou sua decisão?" Kate respirou fundo. Naquele momento, decidiu que iria ficar com sua equipe atual. "Não quero deixar o caso em que estou trabalhando. A resposta é não", disse ela com pesar. Houve um breve silêncio. Ela ouviu o suspiro pesado de Andrews. Depois, ele pigarreou de forma intencional. Seu chefe, determinado e dedicado e às vezes teimoso até não poder mais, não estava aceitando sua recusa imediata como resposta. "Nem mesmo se eu lhe dissesse para deixar seus sentimentos pessoais de lado?" perguntou Andrews. "Afinal de contas, você é uma profissional." Aquelas palavras a magoaram, mas Kate se esforçou para responder com calma. "Não seria justo com minha equipe se eu os deixasse na mão", disse Kate. "E também não quero que meus problemas pessoais e meu passado atrapalhem o trabalho. Não depois do sumiço da minha irmã gêmea e tudo o que aconteceu. Eu imagino o que você deve ter passado." De repente, Andrews pareceu surpreendentemente compreensivo. Kate não soube o que... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.